tarde, galerinha que está em casa. Então hoje a gente vai fazer um pouquinho de língua portuguesa, tá? Nossa aulinha número 1 de língua portuguesa. Vamos lá então a nossa apostila. Essa aí é a nossa apostila de língua portuguesa. Olha que legal ela. Aí na página de abertura, né? O primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar são as invenções. Os alunos que estão na sala, eles já trabalharam esse conteúdo e agora a prof está gravando a aulinha para os aluninhos que estão em casa, né? Os aluninhos que estão de quarentena, aqueles aluninhos que optaram pelo distanciamento social, né? A prof vai gravar com bastante carinho para vocês. Vamos lá então. Nós temos a imagem aí de abertura, né? A gente percebe vários peixinhos, uma garotinha aí no meio daquele mundo de imaginação, usando então um aparelho que consegue ver debaixo d'água, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre invenções, objetos que são criados para facilitar a nossa vida. Então a perguntinha fala assim: o que você vê na imagem? O que ela representa? Então nós vemos aí o fundo de um mar ou o fundo de um rio, uma garotinha com um óculos de mergulho, né? E aí ela vê os peixinhos, né? Esse utensílio é bem prático, a maioria das pessoas que nadam utilizam esse tipo de utensílio. A número 2 fala assim: você costuma pensar na invenção de objetos para facilitar seu dia a dia ou de quem mora com você? Como essas ideias surgem, né? Então as pessoas inventam objetos, tá? Para facilitar a vida de outras pessoas e a sua própria vida. Então esses objetos, eles vão ajudar no dia a dia das pessoas, facilitar os serviços. Como essas ideias surgem? Através da nossa imaginação, né? Então a nossa imaginação e a nossa inteligência vão trabalhar juntos formando novas ideias. Você já fez algo criativo? Conte como foi, né? Se você já fez alguma coisa criativa, você escreve aí para a prof, que quando a prof for corrigir sua apostila, ela vai estar lendo. E a 4, você concorda que o povo brasileiro é inventivo? Por quê? Sim, né? Nós temos uma população bem criativa, as pessoas gostam de estar inventando objetos, coisas novas, né? Para ajudar, então, outras pessoas. Nosso ponto de partida tem um texto que fala sobre invenções brasileiras, de pessoas que inventaram coisas novas, né, e que ajudaram o mundo todo. Então, invenções brasileiras são reconhecidas no mundo todo. Muitos brasileiros já tiveram ideias que mudaram a história do mundo. Foram invenções que saíram da cabeça de pessoas bem inteligentes e estudiosas. Afinal, para criar algo importante é preciso ter dedicação e pesquisar nos lugares certos. Então, quer saber o que aconteceu? Divirta-se com as histórias e invenções dos brasileiros. Então nós temos a invenção do balão. Então Bartolomeu de Gusmão era um padre brasileiro. Ele descobriu que o ar, quando aquecido, fica mais leve que o ar da atmosfera. Com isso inventou o balão de ar quente, mas a criação não foi bem sucedida. Quando foi mostrar sua descoberta em público, o balão pegou fogo e assustou a todos. Assim, o padre voador, como era chamado na época, foi esquecido. Se não fosse por isso, a história de Bartolomeu de Gusmão poderia ter sido bem diferente. Já o avião, inventado aí por Alberto Santos Dumont, ele nasceu em 1873 em Minas Gerais e ele simplesmente inventou o avião. Imagine só, inventar o avião. Hoje isso é simples para nós, que estamos acostumados a voar. Mas na época de Santos Dumont, parecia coisa de louco pensar em algo assim. A primeira conquista foi quando o aeroplano 14 bis, construído por ele, sobrevoou o céu de Paris, a capital da França, em 1906. Depois, a tecnologia foi sendo desenvolvida e aos poucos por Santos Dumont e por outras pessoas, inclusive pelos irmãos Wilbur e Orly Wright, nos Estados Unidos, que no país deles são considerados inventores do avião, mas o mérito é mesmo do nosso brasileiríssimo Santos Dumont. Relógio de pulso. Às vezes, uma descoberta leva a outra, e foi assim que Santos Dumont também inventou o relógio de pulso. Só existia o relógio de bolso, mas ele não conseguia ver as horas, né, pilotando o avião. Então, ele precisava, né, inventar um relógio. Então, foi aí que surgiu o relógio de pulso.
tá? Enquanto ele manobrava as pesadas manivelas do 14 bis. Então ele pensou numa forma de ver as horas sem tirar os braços da posição que usava para comandar o aeroplano. Assim nasceu o relógio de pulso, hoje usado no mundo inteiro. E a urna eletrônica, que a gente utiliza aí, né, nas nossas eleições. Então no Brasil o voto é secreto e muito bem protegido. Você sabe por quê? Por causa da urna eletrônica. Antes, os eleitores faziam suas escolhas em cédulas de papel e assim era mais fácil acontecer alguma fraude. A urna eletrônica também ajudou muito na hora da contagem dos votos, que ficou mais rápida e segura. Quem idealizou o voto eletrônico foi o desembargador Carlos Prudêncio, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 1989, ele organizou a votação na cidade de Brusque, Santa Catarina, com a ajuda de um computador. E depois disso, a Justiça Eleitoral fez pesquisas para tornar o processo eleitoral mais ágil, seguro e descomplicado. Assim, o Brasil foi o primeiro país a ter uma eleição totalmente informatizada em 1995. Essa tecnologia despertou interesse no mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, que tiveram problemas com a contagem dos votos para eleger o seu presidente em 2000. Então esse texto é uma reportagem, é um texto informativo. Ele tem então a intenção de informar e ele foi publicado aí no site de Empresa Brasileira de Comunicação, tá? Aí nós temos perguntinhas sobre o texto. Você já sabia que as invenções citadas no texto tinham sido criadas por brasileiros? Né? Então converse com a prof, né? Você já sabia? Ou você descobriu agora? Se você já sabia, você coloca sim. Se você descobriu agora, você coloca não. 2. Em sua opinião, qual das invenções mencionadas no texto foi mais interessante? Por quê? Então também é uma resposta, né, sua. Você que vai escolher, se você escolhe o balão, o relógio de pulso, o avião ou a urna eletrônica. Qual que você achou mais interessante e o porquê você fez essa escolha? A resposta é pessoal. A 3. Com base no texto, explique a expressão ideias que mudaram a história do mundo. Dê um exemplo, né? Então, por exemplo, as invenções desses brasileiros, elas influenciaram o comportamento de pessoas do mundo todo. Hoje o avião, por exemplo, começou pelo 14 bis, mas hoje o mundo todo usa a aviação, né, o transporte aéreo, para se locomover de um lugar para o outro. Então ele fez história. O relógio de pulso também, né, hoje é usado por pessoas do mundo todo. Então são invenções que modificaram e que foram importantes para o nosso país e para todo o mundo. Liga o nome do invento ao nome do criador. Então a gente sabe que a urna eletrônica ela foi criada por Carlos Prudêncio. O relógio de pulso foi criado por Alberto Santos Dumont, né? E o avião também. E Bartolomeu de Gusmão criou então o balão de ar quente. O que Bartolomeu de Gusmão percebeu sobre o ar quando aquecido? Ele percebeu que o ar aquecido fica mais leve que o ar normal, o ar atmosférico. Grife no texto o trecho que relata a primeira conquista de Santos Dumont. Então a gente volta lá no texto, lá na página 4, se eu não me engano, vamos voltar. Não, na página 6. E aí você vai grifar. A primeira conquista foi quando o aeroplano 14 bis, construído por ele, sobrevoou o céu de Paris, capital da França, em 1906. Então você vai grifar essa parte. O relógio de pulso foi criado por quê? Foi criado porque Dumont precisava olhar as horas enquanto pilotava o 14 bis. Então, seu inventor precisava consultar as horas ao manobrar o 14 bis. De acordo com o texto, quais são os benefícios da urna eletrônica? Então, ela protege o voto de fraudes, ela facilita então, a contagem dos votos, tornando o processo eleitoral mais ágil, seguro e descomplicado. Você sabia que as invenções podem ser utilizadas com diversos objetivos? Gente, silêncio. Entre eles estão ajudar pessoas, proporcionar lazer e diversão, resolver os mais diversos problemas. Elas também podem estar relacionadas à ciência, saúde, educação, economia, entre outras áreas.
Pensando nisso, imagine que você seja um inventor e esteja criando algo que vai mudar a história do mundo. Faça o desenho de sua criação e dê-lhe um nome. Depois, compartilhe suas ideias de desenho com os colegas e explique o que pensou quando criou. Então, aqui você vai desenhar uma invenção, algo que você tem aí em mente, que você tem a vontade de criar, que ainda não existe. Você vai desenhar para a prof sua invenção e vai colocar um nome nessa invenção. Ó, desenha e pinta bem bonito. Então, hoje nós vamos até aí. Eu quero agradecer a vocês o carinho. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a prof. Um grande abraço para vocês. Um beijinho para quem está em casa. Bom fim de semana e bons estudos. Até a nossa próxima aula.